Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um salmo que é mais um salmo de Davi, dos muitos salmos que Davi escreveu. A gente hoje vai meditar no Salmo 143, um salmo que fala sobre o livramento de Deus a uma alma angustiada. E é justamente esse tema que eu queria trabalhar com você e alguns elementos que o salmista, que Davi coloca, que são importantíssimos para a gente conseguir de fato libertar nossa alma de angústias que nos assombram e que nos assolam durante a nossa vida. E a Bíblia tem vários textos que falam sobre essa questão da angústia da alma. Isso é uma situação humana muito mais comum do que a gente imagina e que a Bíblia sim tem muitas respostas e traz consolo e direção à nossa alma de uma forma singular e muito importante. O trecho que eu queria ler com você, o Salmo 43, Salmo de Davi. A gente acredita que Davi estava passando por alguma angústia, por alguma situação que provocava essa angústia em Davi. O texto diz a respeito de inimigos, a gente não sabe circunstancialmente o que era ou o que estava acontecendo com relação a Davi, mas a gente compreende que isso trazia aflição e ele faz uma oração justamente clamando a Deus para que Deus o ajudasse a se libertar desses males que afetavam a sua vida. O trecho do Salmo 143 diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me conforme tua fidelidade e justiça. E não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Pois o inimigo me perseguiu, derrubou-me e me fez habitar em lugares escuros, a exemplo do que há muitos já morreram. Por isso meu espírito esmorece dentro de mim e o meu coração está perturbado. Lembro-me dos dias do passado, considero todos os teus feitos, medito na obra de tuas mãos. Estendo-te as minhas mãos, a minha alma, como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não esconda de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem a cova. Faz eu ouvir do teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho em que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ó Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminho plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Livra-me da tribulação, por amor da tua justiça. Por teu amor, extermina meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. O trecho aqui fala muito no contexto de Israel e das lutas que Israel tinha com povos inimigos. E esse inimigo, eles singularmente aqui, nesse capítulo e nessa história, nesse salmo, não é? Nessa poesia de Davi, é nitidamente algum povo que se levantava contra Israel e que zombava de Israel, ou alguma circunstância dentro de Israel que trazia justamente esses inimigos a Davi e que traziam, por causa dessa perseguição e dessas questões que Davi estava vivendo, trazia sofrimento a ele. Obviamente que isso também simbolicamente pode representar muitas coisas. Quais são os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma? O inimigo aqui é um inimigo externo. Muitas vezes, nos dias de hoje, talvez o inimigo não seja necessariamente uma pessoa ou uma nação. Pode ser, por exemplo, tantos problemas que surgem na vida humana ou que se iniciam até mesmo dentro da nossa própria mente. E todas essas, da mesma forma, de igual forma, compete a gente fazer essa oração de Davi e compete a gente estudar essa oração de Davi e aprender um pouco daquilo que a Bíblia diz para a gente como um procedimento de comunhão e de busca a Deus e em Deus para que a gente consiga vencer essas tribulações. O trecho fala justamente sobre Davi, triste, porque o espírito está abatido e tantas coisas que o Davi fala aqui. Algumas coisas eu quero pontuar e a gente vai explicando devagarinho como isso é importante dentro de toda essa aflição de Davi e das próprias revelações de Davi a respeito de suas necessidades e da importância de Deus. Davi também deixa algumas indicações de como a gente vence os desafios da vida. Primeira coisa é reconhecer que nós somos indignos do favor divino. Isso é muito importante. Parece que não, mas muita gente às vezes se coloca diante de Deus em muitos problemas e muitas aflições como coitado.
E Davi diz que não condene o seu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Isso é verdade. Até mesmo já explicamos aqui em outros vídeos que muitas vezes no Antigo Testamento, quando um homem é chamado de justo, não é porque ele é perfeito, ou seja, sem pecado. É porque a compreensão de justiça ou de homem justo no Antigo Testamento era aquele que fazia e andava segundo um caminho correto e certo diante de Deus. Mas isso não significa que as pessoas eram perfeitas. Significa que as pessoas buscavam uma retidão moral, de integridade, de vida, de conduta em tudo aquilo que faziam. Mas isso não significa que as pessoas eram sem pecado ou eram inerráveis, né, inerrantes, né? E não é esse o caso que a Bíblia justifica. Falamos até um pouco sobre isso nas reflexões sobre Provérbios. A questão aqui é que, diante de Deus, Davi diz, ninguém é justo. Todos nós somos pecadores, nascemos de uma raiz pecadora, e sim, diante de Deus, todos nós temos culpas. E Deus não se relaciona conosco por causa do mérito. Não há mérito entre nós e Deus. Se Deus estabelecesse mérito sobre a sua comunhão conosco, nós viveríamos flagelados sempre, nós viveríamos em tribulação sempre. Nós seríamos sempre julgados e condenados pela justiça divina, que tem um padrão elevado de santidade, de moral, que está acima muitas vezes do nosso comportamento. Então o relacionamento começa justamente pela graça, justamente pela ação de bondade e de fidelidade de Deus para conosco, como Ele mesmo vai falar lá no verso 1, responde-me conforme a tua fidelidade e justiça, responde segundo o Senhor de bondade, o Senhor que ama, o Senhor que se compadece, o Senhor que atua, porque é o Senhor que faz isso por amor e não por mérito. E é importante a gente começar sempre essas reflexões a respeito da nossa condição humana e até mesmo dos nossos problemas, reconhecendo que Deus é um Deus bondoso e que Ele age na nossa vida sim, mesmo que a gente considere, mesmo que a gente não nos consideremos merecedores, ou mesmo que talvez achemos até que nós não deveríamos passar por essas questões, nada disso se torna, ou nada disso se constrói ou permanece em pé diante de Deus, porque Deus age conosco, porque Ele nos ama, porque Ele é amor, porque Ele é fidelidade, e as suas ações são graça, são ações de graça e de fidelidade. E Davi depois vai dizer, não esconda de mim o teu rosto. Esse é o verso de número 7. Esse não esconder de mim o teu rosto é sinal de comunhão, é sinal de estar com o Senhor sempre perto. Esse é um desejo divino para cada um de nós, ter comunhão conosco, mas essa precisa ser uma constante nossa também. Davi, por exemplo, estava buscando a Deus numa oração. Esse salmo é uma oração. E é importante que a gente compreenda, por meio desse estudo, que Deus sempre foi Deus. E Ele continua bondoso, fiel, misericordioso e com suas mãos estendidas a nos abençoar. Mas Deus, para ter uma comunhão fiel, uma comunhão gostosa conosco, uma comunhão que nos alicerça, que nos vivifica, vamos falar sobre isso, é necessário que isso seja, não é, uma via de mão dupla. É necessário que nós também estejamos prontos todos os dias, todos os momentos, a buscar a Deus, a invocar a Deus. E o Salmo até vai falar como. Por exemplo, o texto vai dizer, faz-me ouvir do teu amor pela manhã. Deus, fale comigo pela manhã. Não é? Ou seja, ter comunhão com Deus é fazer com que Deus fale com você. É permitir Deus falar ao seu coração. E Deus usa da palavra de Deus, Deus usa de um louvor, Deus usa às vezes a mensagem de uma pessoa, Deus usa às vezes uma circunstância para falar conosco, Deus usa meios dos quais nós nem conhecemos e dos quais nós nem imaginamos para falar conosco e trazer paz e direção à nossa vida. Mas a gente precisa primeiro permitir que Deus nos revele, que Deus tenha comunhão conosco, principalmente pela palavra de Deus. Por isso que Deus fala conosco. Deus sempre tem o desejo de mostrar a sua verdade, o seu caminho aos seus filhos. Mas a gente sempre brinca, se você não abrir a palavra, como você vai entender o manual da vida, que é a palavra de Deus, para que você consiga seguir e para que você alcance essa libertação, essa paz, esse descanso à sua alma? É necessário. Senhor, faz-me ouvir do teu amor pela manhã. Se tem uma coisa importante para a nossa vida, é ouvir que nós somos amados. Isso constrói relacionamento, isso constrói autoestima, isso constrói um ser humano saudável. E a Bíblia tem várias declarações dizendo que você é amado por Deus
e que a sua vida é preciosa e importante para o Senhor. Mas você precisa estar com os seus ouvidos, com os seus olhos, com o seu coração aberto para conseguir ouvir essas mensagens que Deus tem para dizer a você. Porque isso sim cura a nossa baixa autoestima. Isso sim resolve muitas questões do nosso coração. Mas é necessário que a gente esteja pronto para ouvir. Se você dá as costas para todas as formas que Deus tem a falar ao seu coração e nutrir dele em você, se você fecha todas as portas dos quais Deus está tentando utilizar para falar o quanto você é especial, como você vai chegar a essas conclusões e vai discernir isso na sua vida? Vai ser muito difícil. Por isso, a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, ela é crucial, porque ela começa já no ponto principal sobre a nossa vida e sobre a nossa condição humana. Nós somos amados por Deus por uma ação de graça, não de mérito, mas de amor de Deus por cada um de nós. Ponto 2, ele vai dizer: mostra-me o caminho que devo seguir. Essa questão de mostrar o caminho é muito importante, porque muitas vezes esses flagelos da nossa alma, muitas vezes são caminhos que nós escolhemos, não só no nosso dia a dia com as nossas escolhas, mas até com a nossa mente. Nós escolhemos caminhos com a nossa forma de pensar que são equivocados diante de Deus. Caminho de pessimismo, por exemplo, na nossa mente. Caminho de nutrir sentimentos negativos. Caminhos de solidão. Caminhos de amargura. E tudo isso vai machucando a sua alma. E é necessário que Deus revele para você um caminho diferente, a começar pela sua forma de pensar e depois pela sua forma de caminhar e de agir com relação à sua própria vida e com relação à vida das pessoas que estão à sua volta. Depois ele diz: Senhor, livra-me, olha só, livra-me dos meus inimigos, livra-me do mal, livra-me das circunstâncias negativas. Aqui é o inimigo, talvez um povo, talvez uma nação, talvez até pessoas em Israel contra Davi. Davi, por exemplo, foi perseguido por Saul, rei de Israel, do seu próprio povo. A gente não sabe a circunstância que Davi escreveu o Salmo, mas Senhor, livra-me do meu inimigo. Jesus mesmo, na oração modelo que ele deixou para nós, a oração do Pai Nosso, ele diz: olha, sempre lembre desse elemento, mas livrai-nos do mal. Ou seja, livra-nos do mal, Senhor, porque ele está aí, ele está nos consumindo. E quanto mais ibope nós vamos dar a essas questões más que afligem a nossa vida, mais parece que elas surgem. Porque a perspectiva, se o copo está meio cheio ou meio vazio, faz muitas vezes a gente confundir a nossa própria existência e a nossa própria mente. Então é importante, Senhor, nos livrar do mal. Existem momentos que nós precisamos de Deus para que Deus nos livre do mal, porque nós precisamos muitas vezes ser sustentados e amparados pela boa mão de Deus em muitos momentos da nossa história. E isso é extremamente normal. E Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, porque o Pai Celeste é um Pai bondoso, sabe dar coisas boas aos seus filhos. E ele continua: livra-nos do mal, Senhor, mas também ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Se existe uma coisa terapêutica para a nossa vida, é quando nós seguimos a vontade de Deus. A vontade de Deus é amor, é compreensão, é compaixão, é misericórdia, é solidariedade. A vontade de Deus é que nós sejamos íntegros, corretos, honestos com a nossa própria forma de viver, que nós sejamos sempre bondosos, abençoadores, que nós sejamos sempre pessoas que pensem em coisas boas. Veja, isso tudo é ensinado pela Bíblia. Paulo mesmo escrevendo a Filipenses fala: olha, tudo que é amável, tudo que é respeitoso, tudo que é honesto, ou seja, tudo aquilo que agrade a Deus, nisso pensai. Ou seja, encham a mente de vocês de coisa que traga a felicidade, o contentamento, o prazer à vida de vocês. Paulo está quase tratando a alma dos filipenses, dizendo: tira esses pensamentos negativos da mente de vocês, porque eles são como uma erva daninha, como um câncer que vai corroendo a mente e o coração de vocês e vão impedir vocês de serem servos fiéis e mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Então pensem em coisas boas. Traga à sua mente sempre, como diz o texto bíblico, traga à sua mente à memória aquilo que traz esperança. O próprio Davi diz isso: Senhor, eu lembro-me dos dias passados, considero todos os teus feitos e medito na obra de tuas mãos. Por quê? Porque nos momentos de angústia, Davi está dizendo: se eu não me apoiar naquilo que Deus fez, que é bom, eu vou ficar louco. E todos nós vivemos num mundo louco, que nos potencializa também a vivermos como loucos. E a gente precisa meditar na obra de Deus, na pessoa de Deus, nos valores de Deus, na vontade de Deus, para que a gente consiga vencer muitas coisas na nossa vida.
Depois ele diz, olha, ensina-me a fazer a tua vontade e que o teu Espírito me guie por um caminho plano. O que é esse caminho plano no Novo Testamento aqui? Um caminho de paz, um caminho seguro. Um caminho onde não tem veredas tortuosas, que eu não passe por fendas, que não sejam lugares escuros, seja um lugar plano, porque o lugar plano me oferece segurança. E quem faz isso? O Espírito Santo. E é verdade. O Novo Testamento diz que o Espírito Santo, o Paracletos de Deus, ele vem para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro. Existem várias reflexões falando sobre o Espírito Santo também aqui no canal da igreja, que é justamente a parte de Deus que habita em nós, para nos dar um dos frutos do Espírito mais importante, que é a paz. É a certeza de que nós somos amados por Deus e que o próprio Deus habita em nós e nos ama porque pela sua graça e pela obra da cruz de Cristo. Então o Espírito Santo ele nos conduz sim a um caminho de paz, a um caminho de refrigério, de trabalho com o nosso interior todos os dias, para que a gente viva melhor e melhor para nós e melhor para o nosso próximo. E por último, ele vai dizer, Senhor, livra-me da tribulação. Por amor do teu nome, extermina esses meus inimigos, essas circunstâncias negativas, mas vivifica-me, Senhor. Traga-me novamente vida. E a gente aprende no Novo Testamento que é justamente o que o Senhor Jesus Cristo faz com os seus servos. A Bíblia diz que Jesus, conversando com Nicodemos, o mestre da lei, em João capítulo 3, Jesus disse que é nascendo de novo que nós passamos a ser pertencentes do reino de Deus. E Jesus disse, se não houver esse novo nascimento, não tem como fazer parte do reino de Deus. A proposta de Jesus é quando a gente entrega a nossa vida a Ele nos fazer nascer de novo, nos dar uma nova vida, uma nova direção, um novo caminho, uma nova perspectiva, um novo rumo ao nosso coração. E isso é sim também um tratamento à nossa alma. É uma transformação na nossa concepção humana de quem nós somos, de quem nós pertencemos e para onde nós estamos indo. Somos agora de Deus, fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e nada nos tira daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é o céu. Mas também nada nos rouba a construção que Deus está realizando na nossa vida e a obra de suas mãos que é perfeita e que é boa, que Ele trabalha e que Ele realiza essa obra por meio dos seus servos, em nós, por nós, para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então Deus é um Deus que liberta a nossa alma, mas é necessário que a gente siga essas orientações, esses passos, essa devoção, esse compromisso, essa comunhão com Deus, para que Deus de fato consiga tratar a nossa mente, principalmente em dias tão turbulentos como temos vivido. Que Deus consiga tratar a sua alma em nome de Jesus e fazer te libertar dos pensamentos negativos, das tribulações, para que a gente consiga viver em paz com Deus, em comunhão com Deus, crendo e confiando nele e descansando em tudo aquilo que Ele é para nós, porque Ele é maravilhoso, é um Deus surpreendente. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e te pedimos que o Senhor continue a falar, ó Deus, a nossa vida sempre, derramando o seu amor, a sua fidelidade, derramando, ó Deus, do teu Espírito em nós, para que, ó Deus, sejamos sempre dirigidos, ó Deus, nos caminhos que tragam paz, que nos alicercem, que guiem a nossa vida, nos livrando, ó Deus, dos males que nos afetam, para que a gente possa de fato repousar no Senhor, descansar em Ti, tratar a nossa alma, que muitas vezes precisa, ó Deus, de cuidados que somente o Senhor pode nos dar em tantos momentos da nossa história, da nossa caminhada. Clamamos para que, como Davi orou a Ti e confiou ao Senhor, ó Deus, que o Senhor haveria, ó Deus, de ajudá-lo e de resolver, ó Deus, as suas questões. Pedimos que o Senhor também resolva as nossas, ó Deus. Todos nós temos tantos problemas que nos afetam, mas cremos que o Senhor é o nosso Deus, que há, Deus, de nos trazer vida, há de nos livrar, ó Deus, dos laços do inimigo, há de nos trazer, ó Deus, uma vida de paz, uma vida de sossego, de equilíbrio, respaldado, ó Deus, no amor do Senhor e principalmente nos caminhos que o Senhor tem nos ensinado de acordo com a Tua palavra. Fale conosco, que o Senhor sempre, ó Deus, incline, ó Deus, a nós, a Tua palavra, a Tua vontade, para que saibamos sempre o que fazer e como fazer para agradar ao Senhor e para tratar, ó Deus, a nossa vida a cada passo que tomamos nessa terra. Nós clamamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus.